Mateus, você se lembra, ele era um discípulo de Jesus e, portanto, um judeu. O Evangelho de Mateus, ele é escrito, então, para os judeus e para provar para os judeus que Jesus é o Messias. Quando você pega o Evangelho de Lucas, por exemplo, a dinâmica é outra. Lucas, ele era um grego, um pagão. Portanto, quando ele escreve o seu texto, ele escreve para pessoas que não conhecem o Antigo Testamento, não conhecem profecias, não conhecem certas palavras hebraicas. Então, quando Lucas escreve, ele vai explicando as coisas. Mateus não. Mateus, o objetivo de Mateus é convencer quem é judeu que Jesus é o Messias esperado. Então, se ele fala para os judeus, ele fala para pessoas que conhecem o Antigo Testamento. Então, vira e mexe no Evangelho de Mateus, ele coloca assim: para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta tal. Aqui a gente inicia o Sermão da Montanha. No Evangelho de Mateus ele foi escrito como se fosse 5 grandes tábuas. Essa é a primeira tábua, a tábua da nova lei, a tábua da montanha. Veja só, Mateus faz um paralelo entre Jesus e Moisés. Assim como Moisés caminha com o povo do deserto para chegar na terra prometida, há um caminho de Jesus conosco para sairmos desse deserto e chegarmos até o céu. Quando Jesus então vem no Evangelho de hoje e começa o Sermão da Montanha, Mateus apresenta ele como um novo Moisés. Assim como Moisés subiu a montanha e recebeu de Deus as tábuas da lei, agora Jesus sobe a montanha e, em vez de receber do Pai isso, ele mesmo diz, ele mesmo dá a nova lei. A nova lei que é dada a partir de hoje, que a gente vai ver na liturgia, ela é elevada à sua perfeição. Entre aspas, é como se ela fosse corrigida para melhor. Por muitas vezes as pessoas chegam e falam assim: padre, agora que Jesus veio, no Novo Testamento, é mais fácil seguir a Deus, porque o importante é o amor. Quem fala isso não está lendo o texto direito, não está comparando o texto direito. No Antigo Testamento era difícil em relação àquele monte de lei que tinha que se cumprir. Mas se você olhar o Sermão da Montanha e ver a fala de Jesus, você vai perceber que a coisa apertou, ficou muito mais exigente. Essa, como o padre disse, das bem-aventuranças, daqui a pouco o padre fala, é a primeira parte desse Sermão da Montanha. Jesus sobe a montanha, se senta na montanha. Aqui é um sinal de quem ensina e é um sinal do próprio Deus. Você lembra que o nome de Deus no Antigo Testamento é Yahvé, mas essa palavra não era usada, ninguém era digno de usar essa palavra. Então o que se fazia? Trocava essa palavra por Adonai, o Senhor, Elohim. E uma das palavras que tinha para designar Deus no Antigo Testamento era o Deus da montanha, El Shaddai, o Deus da montanha. Quando você pega no texto bíblico e um personagem importante sobe a montanha, é que vai acontecer algo lá em cima, vai ter uma manifestação de Deus. Aqui Deus, o próprio Deus, sobe a montanha e se senta, como se fosse o trono dele, e a partir disso ele vai dar uma nova lei. Essa nova lei
como o padre disse, vai ser mais exigente. Nas outras partes que vão vir depois, que a gente vai meditar nos outros domingos, por exemplo, Jesus vai falar assim: ouviste que foi dito, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai também os vossos inimigos. Ouviste que foi dito, não matarás. Eu agora digo, se alguém chamar o outro de idiota, de estúpido, já matou esse irmão no seu coração. Ouviste que foi dito, não se deitará com a mulher do próximo. Eu, porém, vos digo, se você olhar com desejo para alguém, já repara então que apertou, ficou muito mais exigente, porque de fato é a lei do amor, a lei que está no coração de Deus. E aqui é o pulo do gato. O primeiro parágrafo do catecismo da igreja diz assim, Deus é feliz. Qual é o motivo da felicidade de Deus? Ele mesmo. Deus não precisa de nada nem de ninguém para ser feliz. Santo Agostinho vai dizer que se Deus precisasse de algo que não é Ele para ser feliz, Ele não era Deus. Ele se basta. Então, se Ele criasse, nos criasse ou não, para Deus, tanto faz. Só que uma das características de quem ama é a comunicação do amor. Quem ama quer falar do amor. Quem faz a experiência do amor quer falar do amor. Então, por exemplo, você quando se casa, você manda o convitinho aí para a turma. Você manifesta o seu amor. Você quando tem o seu filho, lá, você está lá esperando a maternidade, aquela coisa toda, você que é pai, de repente vem o médico e fala assim, foi tudo bem, o filho nasceu. Você já pega, já manda mensagem, já fala para as pessoas. O moleque que começa a namorar aí, primeiro namoro, ele já põe no Facebook dele, né? Em um relacionamento sério. Deus está vendo que é sério, mas ele põe lá. Quando a gente faz a experiência do amor, a gente quer falar, a gente quer comunicar. Agora, se a gente é assim, imagine Deus que é o amor. Então Ele, como Ele é feliz e se ama, Ele manifesta esse amor nos criando, para que a gente participe da felicidade que é Ele. Então o catecismo diz assim: Deus é feliz em si mesmo, não precisa de nada nem de ninguém para ser feliz, e nos criou para sermos felizes nele. A primeira vocação sua é a vocação à felicidade. Santo Agostinho de novo vai dizer assim: todos nós queremos ser felizes, sermos felizes, só que o pecado faz com que a gente busque felicidade aonde não está. Em vez da gente embicar a nossa busca de felicidade para Deus, que é a felicidade, o pecado faz com que a gente embique esse desejo de felicidade em coisas, em pessoas, em títulos. Quando na verdade, quanto mais a gente for de Deus, mais feliz a gente vai ser. Na nossa fé, na Bíblia, esse ser de Deus, esse estar com Deus, tem um nome próprio: ser santo. Então, para que a gente seja feliz de fato, a gente precisa estar em Deus. Esse estar em Deus se chama santidade. O que o mundo fez? Desvinculou santidade de felicidade. Parece que são coisas opostas. Parece que dá para ser feliz sem Deus.
Parece que dá para ser feliz sem ser santo. E o Evangelho de hoje está falando que não. O Papa Francisco, ele escreveu um documento sobre a santidade que vale a pena você ler. O Papa Francisco, ele tem uma linguagem bem acessível, e o nome do documento é justamente o que está no final do Evangelho: Alegrai-vos e exultai. E lá ele comenta cada uma das bem-aventuranças. Mas olha só o que ele escreveu antes de comentar as bem-aventuranças. A palavra feliz ou bem-aventurado, para quem não sabe, bem-aventurado é feliz. Feliz os pobres em espírito, feliz os misericordiosos. A palavra feliz ou bem-aventurado, olha agora, torna-se sinônimo de ser santo, porque expressa a pessoa fiel a Deus e que vive a sua palavra na doação de si e produz a verdadeira felicidade. No nosso coração está o desejo de felicidade. A gente quer uma felicidade barata e mundana, com bens materiais, com títulos, com prazeres, comilança, bebedeira, sexuais. Mas por mais que uma pessoa adquira esses bens, sempre há um buraco no seu coração. Sempre fica um gosto amargo, um gosto de passagem no nosso coração, um gosto de, tá bom, foi bom, mas ainda está faltando algo. Pega, por exemplo, quando você vai viajar. A princípio, você, se não for meio doido da cabeça, vai viajar porque você quer ver lugares bonitos. Então você vai lá ver uma montanha, ver a praia, ver aquela coisa toda. Quando você chega ali, você é impactado por aquela beleza. Mas se você começa a morar ali, daqui a pouco aquela beleza fica nhé. Você vai vendo todo dia aquilo, você vai nhé. E aí você quer viajar para outro lugar, e aí você quer viajar para outro lugar, e assim por diante. Quando você, sei lá, gosta de uma comida, se você comer ela todo dia, chega uma hora que você está, não aguento mais isso, não é? Assim, essa busca das coisas boas, elas são lícitas, desde que não ofendam os mandamentos, mas elas não conseguem dar o desejo de felicidade que você tem no coração, e isso aponta para Deus. Então veja só, se você tem o desejo de ver o belo, você vai e viaja para algum lugar, aí passou um tempo, vamos para outro lugar, vamos para outro lugar, vamos para outro lugar, vai chegar uma hora que não vai ter mais lugar para você ir. Tudo isso é porque Deus coloca no nosso coração um desejo de uma beleza infinita, que nada pode dar. Esse desejo aponta para Ele. Com o perdão da palavra, Deus não vai fazer sacanagem com ninguém. Deus não vai colocar um desejo no nosso coração para não ser cumprido. Então, se a gente tem um desejo de infinito e aqui não é realizado, é sinal que vai ter uma hora que esse desejo de felicidade, essa fome de felicidade, de beleza, de justiça vai ser feita. Quando a gente encontrar com Ele. Você lembra, por exemplo, do casal lá que jogou a criança do prédio? Você está vendo esse negócio aí do cachorro, das crianças, dos moleques que fizeram aquilo com o cachorro. Vamos supor que qualquer um desses pegasse 500 anos de cadeia. Você acha, por exemplo, que 500 anos de cadeia paga o que os pais fizeram jogando a criança do prédio? Repara que a gente quer a justiça, mas por mais que a justiça humana se esforce, ainda fica um gosto amargo na nossa boca. Deus não faz sacanagem com ninguém.
Deus não vai pôr um desejo de justiça no nosso coração que nunca vai se realizar. Então isso significa que vai ter uma hora em que a justiça vai ser feita, em que você vai se encontrar com a felicidade, em que você vai se encontrar com a beleza, em que você vai se encontrar com a verdade, com a bondade, e aí seremos de fato felizes. Essa infelicidade no nosso coração, no fundo, é uma ausência, é a falta dele. Domingão, família toda reunida, churrascada, por milagre, reuniu a família toda, não saiu treta nenhuma, todo mundo ali brincando, na brincadeira, comendo, depois tem um brigadeirão, depois o São Paulo ganha do Flamengo, e aí você fala, que domingão da hora, mas passa uma meia hora, você fala, ixi, amanhã é segunda. Sabe o último comercial do Fantástico, para deixar você deprê? Não dá aquele nhé no nosso coração? Aquele domingo, ele não traz a felicidade que você espera, de modo infinito. Ele é um rascunho, é uma dica dizendo, vem para mim, que daí não vai ter mais segunda-feira. Aí vai ser tudo um domingo eterno de felicidade. Repara então, o Evangelho está falando que quando a gente vive perto de Deus, vive a santidade, a gente busca a verdadeira felicidade, por mais que não pareça na hora não parece. Olha que estranho que é o texto: bem-aventurados, felizes os que choram. Como assim? Bem-aventurados, felizes os que são perseguidos. Como assim? Repara que parece uma contradição o que Jesus está falando, mas o que Jesus está falando é justamente aquilo que o padre começou a falar na homilia. O mundo desvinculou santidade de felicidade. O mundo quer que você acredite que dá para ser feliz sem Deus. O padre acabou de falar que não dá, vai dar sempre um vazio no seu coração. Se você tiver em Deus, mesmo que você sofra, mesmo que você seja injustiçado, mesmo que as pessoas não entendam você, você está com Ele, e isso vai acalmar o nosso coração, e isso vai dar felicidade no nosso coração. Aqui não é felicidade de bobo alegre, não é assim, estou sofrendo, que gostoso, estou com uma doença grave, que gostoso. Não é isso, mas é uma felicidade na raiz do nosso coração, dizendo assim, é isso mesmo, meu filho. É aquele dia, por exemplo, que sei lá, você se desgasta na igreja no final de semana, se desgasta na sua família, você recebe o perdão e dá um perdão para um irmão, para um familiar, e a hora que você vai se deitar, o seu coração está em paz, você sente que fez aquilo que tinha que fazer. É como Deus falando assim, bem-aventurado é você, que usou hoje de misericórdia, que foi capaz de sofrer por mim, de sofrer uma injustiça, que foi capaz de falar não a uma corrupção. Estava todo mundo lá falando assim, pega também, pega a sua parte, não seja bobo, e você escolheu ser bobo para o mundo e ser feliz com Deus. Olha a segunda leitura que falou isso.
falou assim: Deus não escolheu gente grande no nosso meio, não escolheu poderosos, não é? Gente que manda e desmanda aí, que parece que é Dom Pedro III de toga. Deus escolheu gente pequena, gente da gente, que parece que não tem força diante do mundo, mas que com Ele verdadeiramente se vê realizado. Considerai vós mesmos, irmãos, como fossem chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios, muitos doutores, gente famosa, gente poderosa. Esse povo não quer saber de Deus. Por quê? Porque para esse povo a felicidade está no mundo. Se matam por causa de poder, se matam por causa de bens materiais, se matam por causa de corrupção, de sexualidade, de droga, disso, aquilo, outro. Pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, como bobo. Meus irmãos, seguir o Evangelho diante do mundo que a gente vive, não é engolir sapo, é engolir o brejo inteiro. É por muitas vezes ser passado como bobo. Esse cara é bobo, esse cara é estúpido, ele fica seguindo Jesus, ele fica seguindo o Evangelho, fica isso, aquilo, outro. Só que você tem que ver a sua relação, você e Deus. A sua relação, você e Deus, é que vai fazer você um bem-aventurado, feliz, vai te dar paz, paz de espírito, paz no coração. Olha para a vida dos santos. O padre não acabou de falar da vida dos santos? Pega São Francisco de Assis, o que ele tinha? Você sabe que São Francisco de Assis nem beleza física tinha. A turma faz São Francisco, a imagem bonitona assim, mas quando você lê lá, o bichinho era fraco de feição, viu? Ele não tinha nada, mas olha a felicidade desse homem. Olha Dom Bosco, hoje é dia de Dom Bosco, gente. Pensa num homem bom. Aqui vai uma outra coisa. O mundo tem distorcido que ser bom é ser fraco, mas é o contrário. Ser bom é viver as bem-aventuranças, e para viver a bem-aventurança, o cara tem que ser power. A turma fica achando que ser bom é aquela pessoa que não tem boca para nada, que é o bonzinho, que não entra nas tretas, que não é isso que é ser bom. São Tomás diz assim: ser bom é levar o outro para Deus. Às vezes eu levo o outro para Deus quando eu me calo, quando eu perdoo, quando eu fujo das tentações. Mas tem hora que ser bom eu corrijo, eu falo firme, eu entro em guerras que eu tenho que entrar. Ser bom é levar o outro para Deus. Repara de novo como que o mundo vai desvirtuando e dizendo: não, ser feliz não é ser bom. Hoje em dia tem muito papo aí, muita rótulo. Se liga a internet, você vê a internet, é rótulo. Por exemplo, rótulo temperamento. Sou colérico, sou fleumático, sou isso, aquilo, outro. Agora tem o rótulo, por exemplo, dos homens de macho alfa, de macho beta, de não sei o que. Então, ser bom na cabeça dessa turma é ser o macho beta, que aceita tudo, que tudo pode, que o macho alfa ele vai lá e briga, e mata, e rouba, e não sei o que. Isso aí não é evangelho. Para viver o evangelho, o cara tem que ser muito homem. Para ser padre, o cara tem que ser muito homem para ser padre. Porque se ele viver numa virtude, em meias virtudes, ele não aguenta diante do mundo do jeito que está.
Para ser fiel no casamento, o cara tem que ser muito homem, a mulher tem que ser muito mulher para viver de fato as virtudes do casamento. Não é fácil, gente. Por isso, ser bom não é esse ser bonzinho, que atura tudo, que não tem boca para nada, é ter fibra e gana. Quando a gente olha então a vida dos santos e vê a têmpera deles, a forja que eles têm para viver as bem-aventuranças. Quando você olha as bem-aventuranças, existe um modelo de quem viveu todas essas bem-aventuranças, o próprio Cristo. Cristo vive todas essas bem-aventuranças que ele anunciou. De modo especial, a sua mãe também vive todas as bem-aventuranças. Mas quando você olha para a vida do santo, o santo, Santo Antônio, São Francisco, um Dom Bosco, é aquele que escolheu viver uma dessas bem-aventuranças. Se você viver bem uma dessas bem-aventuranças, as outras virão por consequência, como se fossem os dedos da mão. Um dedo é maior que o outro, e aí conforme ele cresce, ele puxa as outras. No fundo, você, para estar em Deus, precisa olhar e falar assim: eu quero ser misericordioso, eu quero ser um puro de coração, eu quero ser um pobre de espírito. O que significa isso? Aquele que depende exclusivamente de Deus para ser feliz. Esse é o pobre, o que não precisa de coisas externas para falar eu sou feliz, eu tenho Deus. O Papa Bento, quando ele comenta as bem-aventuranças, num livro que chama Jesus de Nazaré, ele diz assim: no fundo, cada santo escolheu viver uma página do Evangelho, uma bem-aventurança. Aqui vai então a dica para você: quer ser feliz? Quer ser santo? Perceba no seu coração aquilo que Deus te chama a viver e finca a bota nisso. Você não foi chamado para ser evangelizador na África, você não foi chamado para ser pároco, você não foi chamado para ser cardeal. Olha para a sua vida e vê, aonde que eu estou? Eu sou um pai de família, eu trabalho, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos. É aí que você tem que viver a sua bem-aventurança. É aí. São José Maria Escrivá, fazendo do ordinário algo extraordinário, fazendo da coisa natural algo sobrenatural. Eu sou mecânico, eu sou médico, eu sou padre, é aí que você deve manifestar a bem-aventurança, mesmo que isso traga por muitas vezes injustiça, incompreensão, ser passado de bobo, ser deixado de lado. O que importa é você, como é que você está com Deus. Você vai na turminha aí do seu serviço, o pessoal começa a falar mal de alguém, começa a falar besteira, você sai fora. O que os outros vão falar? Ah lá o tonto, ah lá o crente, o seguidor de padre, ou... é aí, não é na hora de abrir o mar vermelho, é aí que você tem que falar não. Na hora que a sirigaita lá começa a dar mole, começa com frescura, você lembrar que você tem um anelzinho aqui no dedo. Na hora em que bater aquela secura na garganta de tomar uma, é ali que Deus pede para você ser bem-aventurado ali, nas coisas ordinárias. O padre sempre fala: você vai fazer uma entrevista de emprego,
O cara pega e fala assim: olha, está muito bom o seu currículo, eu pago para você 5.000. Se você fizer os negocinhos para mim, por baixo, eu pago 10.000. Você fala assim: eu não faço por baixo, porque eu sigo o Evangelho. Pergunta: ele te contrata? Bem-aventurados quando vos perseguirem, injuriarem, mentirem por causa de mim, porque você acabou de ganhar um super prêmio lá no céu. Quando aquela cunhada sua lá no almoço de família, sabe? Você chega atrasado no almoço de família porque estava na missa. Aí você chega lá, você escuta uma voz que veio do inferno, assim, ó: chegou a donzela, chegou a beata. Bem-aventurados quando vos perseguirem. Quando seu marido fica aí: por que ir todo dia na igreja? Põe a cama lá na igreja já. Você não está tendo caso com o padre? Bem-aventurados quando vos perseguirem por causa do Evangelho. Aí vem o outro e fala assim: por que rezar tanto? Não precisa rezar tanto. Eu sou uma pessoa centrada, moderada. Essa aí é uma mentira do mundo moderno hoje. Quando falarem isso para você, você lembre o quanto que é difícil a sua vida de oração, não é? Ser fiel à sua vida de oração. E lembra do Padre Pio. Aí você fala assim: quem sou eu na fila do pão? Se esse meu parente está falando que eu estou exagerando, rezando 1/3 por dia, indo na missa todo dia, ou rezando o rosário todo dia, se eu estou exagerando, o Padre Pio está o quê? Mas quem é que está na bem-aventurança? Quem é que está feliz? A minha cunhada, o meu parente lá, que é só brigaiada, só rolo, só não sei o quê? Ou o Padre Pio? Então, vou seguir o exemplo dele. É interessante que na onde você se encaixar nessas bem-aventuranças, vai ter alguém para você imitar. Se é na pureza como uma Santa Teresinha, se é na pobreza como São Francisco, se é na bondade como Dom Bosco, aí você olha e vê que o caminho para a santidade e de ser feliz é possível para todos. Na vida, gente, só uma coisa que vai importar: se no final das contas você foi santo ou não, se você foi feliz em Deus ou não. O resto tudo vai passar. Tudo aquilo que você está enxergando agora, ó, um dia vai acabar. Por isso que vale a pena é ser feliz em Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,